Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Para começar, eu me chamo Eric e eu queria falar que demorou bastante tempo até eu ter coragem de expor o que eu penso, né? E aí eu queria começar praticamente pelo meu início, foi pela minha criação. E a minha criação foi por uma pessoa que ela é testemunha de Jeová. Só de falar testemunha de Jeová, as pessoas já têm uma má impressão já. Sempre que eu vou conversar com alguém, que eu vou falar a respeito, tipo, que as pessoas às vezes se interessam, quer saber, né, um pouco da sua vida, um pouco disso. E sempre que eu falo assim, porque minha mãe é testemunha de Jeová, testemunha de Jeová. Então eu queria falar sobre muitas coisas, né, mas primeiramente queria começar por isso aí, falando da minha criação. Eu nunca concordei, digamos, 100% com o que foi ensinado pra mim, né? Da religião. Tanto que a minha irmã, ela se batizou lá, ela começou logo cedo, aí na pregação lá, fazer as coisas, e ela se batizou muito cedo lá na religião. E eu nunca concordei 100% com aquilo. Eu sempre ficava meio que na dúvida, né? E eu não entendia muito o porquê de eu ter essa minha dúvida. Eu sei que eu tinha muitas dúvidas e no que eu tinha dúvida nunca era esclarecido. Então, e eu até tentei seguir a religião, tentei aprender, tentei fazer, né, o que eles pediam lá. Mas não era por mim, sabe? Não era por mim que eu queria fazer aquilo. Eu fazia muito pela minha mãe mesmo, porque eu via que ela acreditava. E eu acho que talvez ela acredite até hoje que ela estava fazendo a coisa correta. Só que eu nunca fiz, tipo, por mim, assim, sentir vontade. Pelo contrário, eu lembro que eu vivia quase como se fosse uma vida dupla, sabe? Eu vivia meio que como se fosse escondido, porque eu não tinha vontade de ir pro salão, de fazer aquelas coisas, e eu fazia meio que por ela, mas eu sempre me sentia mal por eu estar fazendo aquilo. Porque a minha vontade mesmo era viver minha vida já, né? Primeiramente eu queria poder não ir pro salão, e nem essa opção eu não tinha, né, de não ir pro salão. Eu tinha que ir. Se eu não fosse, já era motivo para muitas coisas. A minha irmã, como foi batizada, e quando ela teve as atitudes dela isolada lá, eu acompanhei que a minha própria mãe não falava mais com ela. Mesmo a gente morando na mesma casa, a gente passando por tudo, a minha própria mãe não falava mais com ela. E eu sabia que eu não queria isso pra mim, entendeu? Eu sabia que, tipo assim, que mesmo que eu não fosse fazer tudo que eles achavam que era errado, assim, que eu fosse me jogar, mas eu sabia que se eu fosse fazer alguma coisa que eu quisesse fazer no caso, e eu fosse batizado, eu ia ter consequências bem piores. Então eu fiquei meio que na minha, e quando eu cheguei a ter que ir nas casas das pessoas, fazer essas visitas assim, foi total não, porque nunca é total, mas assim, foi quase que obrigado. Eu me acordava lá logo cedo, eu não queria ir, insistia, e era aquela briga, e eu nunca quis, na real. Ela meio que me obrigou. Até o ponto de eu começar a entender de que não era aquilo que eu me identificava, sabe? Eu via muitas coisas fora e eu sabia que não era com aquilo que eu me identificava. Só que como eu ainda morava com a minha mãe e tudo mais, eu tinha que pelo menos aguentar, né? Por mais um tempo. Eu lembro também de quando a minha mãe foi casada com meu pai, de ela falando até para outras pessoas da religião dela lá e tal, de que ela colocou contra a parede, entendeu? Falou que ou ele faria aquilo, ou ele seria da religião, ou ele começaria a estudar, pelo menos se interessar, ou ela mesma terminaria. Quer dizer,
já entrando em contradição com a própria religião mesmo, que ensina outra doutrina, né? Mas isso é outro assunto. Eu quero falar mais a respeito da minha criação e dos motivos que me levaram à situação de que eu me encontro hoje em dia. De que hoje em dia, mesmo quase 30 anos já, tendo 2 filhos, a situação, de uma certa forma, ela até piorou. Porque eu fui seguindo e tudo, mas é aquilo que nem eu falei, eu nunca concordei plenamente com aquilo e eu não entendi o porquê. E aí fui indo, fui fazendo as visitas e tudo, mas nunca concordando plenamente com aquilo, até o ponto de que eu comecei a discordar. E aí quando eu comecei a discordar mesmo, aí eu vi que a minha própria mãe viraria as costas pra mim, só pelo simples fato de eu começar a discordar. E chegou um momento de que eu não podia mais. Quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu não podia mais estar vivendo o que eu vivia, aceitando as coisas que eu não aceitava como certas. E aí eu decidi falar pra minha mãe, não falar pra minha mãe assim, mas desistir, sabe, de ir pro salão, de fazer o que minha mãe achava correto e que eu já não achava mais. Porque assim, na Testemunha de Jeová você não comemora nada. E eu lembro de uma vez que eu já estava trabalhando já e tudo, aí eu decidi sair um pouco, né, comemorar lá com alguns colegas que eu tinha lá do bairro onde eu morava, o ano novo. E eu avisei ainda pra ela que eu ia sair e tudo, ela já sabia, né, mas eu ainda cheguei a falar e conversei tudo. Só que só pelo fato de eu ter ido passar o final de semana não, passado o final do ano com os colegas meus lá, ela ficou praticamente 4 meses morando comigo lá sem falar comigo, sabe? Eu ia querer falar, virava a cara e tudo, me ignorava. Então ali eu já percebi de que eu teria que fazer minhas escolhas independente das atitudes delas. E falar bem a verdade, que daí pra frente, quando eu comecei a tomar essa atitude, as coisas foram de mal a pior na minha vida. E eu tô conseguindo me levantar um pouquinho agora. Isso praticamente o quê? Eu tinha uns 16 anos na época, praticamente 15 anos depois que as coisas estão começando a fazer um pouco de sentido pra mim, e eu tô começando a entender o porquê da situação de que eu cheguei a passar, né? Porque na época mesmo assim eu não tinha nem noção do porquê eu tá passando aquilo. E, inclusive assisti um filme esses tempos agora, acho que é Um Ato de Esperança. Pra sempre, julgo se eu tô de bandana. Nome, que fala muito parecido a história do rapaz lá também, e eu vi que o final dele, eu poderia ter tido um final semelhante dele lá, não estaria nem podendo falar hoje aqui. Então aí a parte que começou a ficar pior ainda foi quando eu comecei a discordar de vez da minha mãe, e aí foi aí que eu quis ir embora de casa, né? Que aí eu vi que já não dava mais pra uma, e a vida que a minha mãe queria que eu vivesse era outra. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seguia em frente e eu vivia a minha vida, ou eu ia viver infeliz, que eu já era uma pessoa que eu acho que pelo menos eu mesmo me considerei assim, sempre fui uma pessoa depressiva, nunca fui uma pessoa de estar fazendo muitos amigos nem nada. E aí se eu continuasse assim, pra mim poderia ser definitivo, que nem eu falei do exemplo lá do filme que eu vi, que eu assisti lá, Um Ato de Esperança. Então, quer dizer, tinha que fazer uma escolha e nenhuma dessas escolhas ia ser fácil. Mas mesmo assim eu decidi seguir em frente, fui embora de casa. E a partir daí, minha mãe rompeu os laços total comigo. Porque quando a gente morava na mesma casa, mesmo que ela se afastasse e tudo e tal, 4 meses, ou eu acho que foi o máximo 5, 6 meses,
ela chegava a voltar, a conversar e a falar de novo. E quando eu cheguei a ir embora, assim, que foi a primeira vez que eu fui embora de casa, que quando a gente rompeu, que eu decidi que eu não iria mais pro salão, não ia fazer mais nada disso, ela simplesmente, mesmo não sendo uma pessoa que eu era batizada, nem nada, e tudo assim, rompeu comigo de vez, parou de falar comigo, virou a cara realmente. Eu procurei, eu tentava falar, eu tentava conversar e literalmente virava a cara, entendeu? Então, essa foi a escolha dela, virar a cara. E aí passou muito tempo, a gente foi se reaproximando e tudo mais. E aí eu já tinha minha mente praticamente 50% já mudada. Só que eu ainda não sabia como expressar aquilo, né? Como falar. E aí eu ia no intuito meio que como se fosse sempre num debate, sempre discutindo, sempre querendo impor. E aí imagina, duas pessoas que querem fazer a mesma coisa, impor. Não ia pra lugar nenhum. E aí acabou que eu acabei voltando a morar com ela, só que aí já em outro estado, lá no Paraná. E eu mais uma vez tentei, tipo, só que aí eu tentei fazer diferente, eu tentei expor o que eu pensava da melhor forma possível, sem querer debater, sem nada. E mesmo assim, não quis. Só que dessa última vez envolvia outras coisas que eu já não poderia deixar mais por isso mesmo, assim, porque das outras vezes foi isso, aconteceu isso, cada um seguiu a sua vida e fez o que achava que deveria fazer e a vida seguiu. Dessa vez não, dessa vez eu preciso tomar uma outra atitude. E esse é o intuito de eu estar começando a fazer isso, começando a gravar e a registrar o que eu penso, o que eu acho e mais, o porquê de eu ter feito o que eu fiz e fazer o que eu faço. Então, primeiramente assim, eu sei que vai ficar uma coisa meio estranha, meio que eu tentando explicar, meio que, mas ficando meio que mal explicado, e eu sei. Só que é só o começo. Eu quero ainda falar sobre muitas e muitas coisas. Só que só de ter a coragem de começar, de fazer o princípio, que é isso, de chegar a gravar e a expor o que eu penso, demorou quase 30 anos. Então eu tenho muita coisa pra falar, meio que sem saber como falar. Mas é isso, eu vou procurar daqui pra frente cada vez esclarecer mais, porque eu sempre deixei as coisas meio que por alto. E acabou que ninguém nunca entendeu o que eu queria dizer. As coisas que eu falava, sim, muitas delas são complexas, mas eu complexava ainda mais as coisas e não conseguia explicar. E agora não, agora eu consigo traçar uma linha de raciocínio, partir de um lugar e ir para outro lugar e conseguir explicando passo a passo. E é o que eu pretendo fazer. Porque o que mais me limitou até hoje foi isso. Não ter expressado o que eu achava, o que eu acho e o que eu penso. E aí eu pretendo, a partir de agora, tá mudando isso aí. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.